boa noite. Está no ar mais uma edição do Urban View. Obrigado pela presença. O Urban View é um programa feito pela Urban Systems. Bom, o tema de hoje, logística e transporte. Qual o cenário do setor em 2015 e as perspectivas para os próximos anos? Bom, não é de hoje que percebemos que o nível da qualidade das nossas estradas e rodovias está bem abaixo do ideal. A malha ferroviária, um dos mais importantes modais, ainda não é suficiente para suprir a demanda de um país com dimensões continentais. Aqui ao meu lado, Roberto Vilela, diretor-presidente da RV Imola Transportes e Logística, que vai discutir com a gente se a situação está tão complicada mesmo, o modo ideal para se sanar esses problemas de logística, além da questão da intermodalidade, dos aspectos políticos que podem afetar o futuro desenvolvimento do país e a visão da RV Imola para 2015. Bem-vindo, Roberto. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço, né? Uma alegria estar aqui com vocês e pronto. Boa tarde a todos e boa noite, né? Bom dia. Exatamente. Para quem estiver nos assistindo on demand. Ok. Então, estamos aí. Vamos ver o que a gente pode colaborar, né? Obrigada pela presença. Okay. Bom, participe você também enviando suas questões. Nós estamos ao vivo aqui no Urban View. Você pode enviar sua pergunta, comentário para a gente ao vivo aqui no programa por meio do e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Lá no final do programa a gente traz o resultado e o nosso entrevistado comenta com a gente. A pergunta de hoje: qual modal deveria ter maior prioridade nos investimentos públicos em logística? Primeira opção, portos aquaviários, que são a porta de entrada e saída de mercadorias do país. Segunda opção, ferrovias, que possuem maior capacidade e menor custo operacional de transporte interno de mercadorias. E terceira opção, rodovias, atualmente o principal modal de distribuição do país. Eu aguardo a sua participação, então. Bom, Roberto, começando a nossa entrevista, a Fundação Dom Cabral calculou no ano passado que as empresas brasileiras perdem cerca de 80 bilhões com falta de condições das estradas, das malhas ferroviárias incompatíveis com o tamanho do país e com as condições arcaicas dos portos brasileiros. A minha pergunta é para abrir o programa: a situação do setor está tão grave assim? Está. Que pena. Não é de hoje, sempre teve. E você imagina que, só para dar um relato sobre isso, nós temos um lado dos grãos, por exemplo, que você, quando produz, ou seja, são a safra, todo mundo tem que tirar a safra, exportar. Então, o que se perde por falta de silos ou condições de armazenagem para poder fazer uma armazenagem e depois uma exportação com mais calma, então soltam por qualquer preço, correndo, e aí se perde muito em estradas deficitárias. Você sai com caminhões assim, graneleiros para chegar até um porto onde vai com X toneladas e a perda nas estradas é muito grande com isso. Então a perda realmente é muito grande nesse lado que é um grande modal de exportação nosso, né? Um grande receita do país, por falta de rodovia e falta de local de armazenagem. Perdemos também pela ineficiência dos portos, ou seja, essa ineficiência de condições os caminhões ficam dias e dias para estar tendo que descarregar. Então é uma ocasião onde os fretes se aumentam demais, o custo frete quilômetro fica muito caro, então envolve uma condição que o produto para ser exportado encarece muito. Então, o problema de estrada é grande. O nosso país é um continente, então nós temos um problema sério que é o lado de ser continental, o lado de ser portos ineficientes. Então, eu acho que teríamos que ter portos para atender todo o lado da costa marítima, os caminhões ficar apenas para atender curtas distâncias e as ferrovias fazer o trajeto de grandes distâncias entre o interior do estado. Então, os caminhões em pequenas distâncias, interior do estado, as ferrovias e os portos abastecer todas as capitais. Essa é a visão que eu acho que tem que ser para um continente desse. Muito bem. Você citou vários gaps aí, né? Da questão que a gente está abordando.
Qual é o maior gargalo no setor de logística de cargas no nosso país atualmente? O maior gargalo é portos, claro, ou seja, você tem um problema sério que são ineficientes, você vê um problema todo dia de a falta de agilidade nos portos, tanto para recebimento de cargas como para exportação. Isso aí, qualquer custo do navio para chegar aqui é muito caro, ou seja, para exportar ou para receber mercadorias. O tempo, toda vez que você tem que receber um produto aqui, você já calcula aqui um desembaraço qualquer aqui, você vai demorar 20, 30 dias para receber e tirar do porto um contêiner. É assim, a gente trabalha com isso, a gente sabe, todo mundo que mexe com importação, exportação sabe que é isso. Todo mundo, quando fala em importação, já calcula um custo Brasil de importação e exportação que é terrível. Pode ser terrível. Muito bem. Agora, o governo sozinho, através de investimentos públicos, é capaz de solucionar esses problemas? Ou é necessário a gente fazer concessões e parcerias público-privadas, sendo essa uma alternativa, né, para alterar essa situação? Ele não tem condições. A gente sabe que a melhor funcionalidade seria abrir concessões assim, através de parceria público-privada. É o melhor modal, ou seja, que tem se visto. A concessão só por si não, mas através da PPP eu acho que é um grande modal, aí concessões no caso de portos aí por 30 anos, renováveis, etc. Eu acho que seria um bom andamento para o país, e isso dividido, ou seja, não ficar muito focado numa área só. Atrelado a isso, que o problema mais importante do país vem o lado fiscal de dentro do país também. O lado fiscal tem que ser consertado, porque você concentra hoje uma guerra fiscal entre os estados, onde tem que chegar tudo por um lado só, porque chega por um outro lado tem um incentivo maior. Então, essa guerra fiscal de estados também tem que ser resolvida, porque senão não resolve nada. Você chegar, importar por um posto ou exportar por um posto, tem uma diferença muito grande. Então, se não resolver esse lado fiscal também tributário no país, é um problema muito sério. Então, essa questão tributária não é só relacionada à logística, é inerente ao país inteiro. É inerente, então, ou seja, uma coisa leva a outra. Então você tem que resolver esse problema fiscal do país. Tá certo que você não pode, nivela tudo, um estado pode perder em relação, tem que fazer um balanceamento. Os técnicos têm que estudar uma forma de compensar um estado a outro, mas que se resolva esse problema de dar compensações, onde você tenha que incentivar ter portos ativos em vários estados que funcionem bem. Você tem um Maranhão com bom porto, então utilize o bom porto, dê incentivo para que importe ou exporte por lá. Tem o Porto de Fortaleza, o Porto de Paraíba, de Pernambuco, enfim. Utilize-se disso, mas não deixe lá um porto parado. Por quê? Vem tudo por Santos ou tudo por Paranaguá, etc. Tem que incentivar todos os portos. Você tem visto iniciativas dessa natureza? Eu vejo portos assim que ficam lá obsoletos porque tem eu não digo para solucionar essa questão. Você colocou como solucionar esses gaps. Eu acho que tem que ter iniciativas dessa natureza, mas precisa sim, da parte do governo, resolver esse lado fiscal. Tem que ter esse lado, frentes assim de estudos, tem que trabalhar muito nesse lado de forçar com que os estados acabem com essa guerra fiscal e resolvam. Acabar com a guerra fiscal não é dar uma concessão só para um estado. Você está aqui em São Paulo hoje, tem pessoas que preferem comprar um produto que está aqui por um outro estado, porque o diferencial de ICM beneficia o comprador. Eu tenho que vender um produto daqui para o Rio de Janeiro, se eu estou aqui, ele prefere comprar dentro do Rio de Janeiro ou dentro de um outro estado, o mesmo produto, porque tem benefícios de ICM. Isso tem que ser resolvido. Isso é um problema sério. Imagino que sim. E com relação aos portos, quais os maiores gaps, né? A gente tem visto até na mídia a questão da pequena quantidade de portos, estrutura ultrapassada, falta de tecnologia. O que você sente? Enquanto não partir para a iniciativa privada totalmente, com uma concessão bem clara, onde você tem que ter, dentro dessas PPPs, cobranças, ou seja, de você ter investimentos, tecnologias e modernização, produtividade, você não vai melhorar, aquele negócio vai ficar sempre obsoleto. Então, colocar por produtividade,
aí sim o pessoal vai melhorar a capacidade, a produtividade. Eu acho que o porto tem que trabalhar para produtividade. E falando de investimento, quais os investimentos você acredita serem mais urgentes no negócio, nesse mercado? É tanto. Você vê, estradas estão aí, portos estão aí, ferrovias, né? É um esforço muito grande, mas o dinheiro é pouco e o dinheiro não existe, né? Então, complicado. Eu acho que se a iniciativa privada não entrar, do governo a gente não se espera muito, porque eu acho que há muita gente interessada, sim. Mas tem que ser um processo bem transparente, bem aberto, com o máximo possível de transparência para que a iniciativa privada, e também não ficar restrito só a um bloco ou outro, ou seja, tem que deixar a gente de fora também entrar, sabe, com uma participação ou outra, para trazer tecnologia de fora do país. A gente não pode ficar com esse negócio só de ficar, não podemos deixar aqui outros estrangeiros investir. Que invista, faça, explore e pronto. A gente precisa de melhorar o nosso país. Evoluir, ficar aqui, não podemos deixar a empresa estrangeira melhorar os portos. Vamos deixar, pronto, vamos beneficiar isso. A gente ganha de outro lado. Agora vamos falar de ferrovia, né? Que é vista como um investimento de longo prazo, porém necessária. Há muitos problemas com esse modal? Sempre foi, né? Desde quando foi criada a primeira ferrovia, né? Tem evoluído bastante nos últimos anos. Eu acho que, historicamente, eu acho que desses últimos 10 anos aí, agora eu acho que foi a época que mais se evoluiu, foi agora, né? Então, eu acredito que, pelo que eu tenho ouvido falar, assim, esses modais devem crescer muito. É um modal que, dos três, é o que mais está crescendo ultimamente. Eu acredito que devemos ter uma bela surpresa aí nos próximos anos, porque é o que está mais levando a sério. Fizeram assim associações boas e teve investimentos nessa área que ainda não está surtindo efeito, mas eu acredito que deve vir assim daqui nos próximos anos assim algumas coisas interessantes que vão refletir nesse modal de transporte. O que está mais avançado assim a curto prazo para mim, eu acho que é a ferrovia. Por incrível que pareça. O caminho dos investimentos na questão da ferrovia está encaminhado. Está encaminhado, é o que está mais encaminhado. É o que está mais encaminhado. Como é o caso, inclusive, da ferrovia Norte-Sul. Exatamente. Né? Exatamente. Norte-Sul já é uma realidade, né? Para o minério que tem lá, funciona muito bem. Mas tem outras coisas, ela já está numa interligação com o lado sudeste aqui, o lado do sul, assim, então vai ser uma ligação meio que norte-sudeste aí, que vai funcionar até os portos aqui de Paranaguá e de Santa Catarina, creio eu. Tá funcionando bem aí, pelo que eu tenho visto. Bem. Bom, agora o Brasil, como país continental, teve seu modelo de cargas apoiado principalmente no modelo rodoviário, com caminhões similar ao modelo americano. Mesmo assim, as rodovias brasileiras ainda são consideradas insuficientes e ruins. Como é que a gente contorna essa situação? Você saiu daqui desse eixo sudeste, assim, sul, não existe rodovia, né? Então, você andar aí para cima não existe rodovia. É coisa assim eu conheço de andar, de ver, é coisa que, eu volto a dizer, a gente tem que sair desse histórico de botar caminhão para andar 4, 5 mil quilômetros. Temos que sair disso, a gente tem que colocar os caminhões para andar, no futuro, andar poucas distâncias. Caminhões têm que, no futuro, andar distâncias de 800 quilômetros. Eu acho que caminhões têm que fazer esse percurso. As grandes percursos têm que fazer via navios, ou seja, via portos e via ferrovias. Que é a questão multimodal que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, você tem que abastecer o país via portos, dos portos para o interiores através de ferrovias e desses grandes centros via caminhões. Eu acho que esse que é o futuro do modal que a gente deveria fazer. Não tem sentido você atravessar com caminhões 5, 6 mil quilômetros e com um caminhão daqui para Manaus que demora 15 dias. Loucura. E os pedágios e concessões de rodovia,
eles podem funcionar como uma solução interessante? Funciona onde você tem volume de carro, né? Aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, você vê que tem rodovias boas porque você tem volume. Agora, coloca uma lá no interior do Piauí, como é que você vai arrumar um... Não tem. Não há pedágio que pague para você atravessar um estado do Maranhão, do Piauí, sei lá, do interior do Nordeste. Não tem volume. Então, teria que, num processo de privatização, algumas rodovias tinham que subsidiar outras rodovias. Por exemplo, você pega uma rodovia tipo São Paulo-Rio, um pedágio desse daqui deveria ter uma cota para subsidiar uma rodovia qualquer no Nordeste. Deveria ser isso. Essa é a ideia. Essa deveria ser a lógica. Bom, além de questões individuais dos modelos de transporte, a intermodalidade entre eles no Brasil parece uma questão ainda não tão bem resolvida, como você mesmo colocou uma pergunta atrás. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a burocracia existente nessa questão da intermodalidade, a oferta de serviços e os problemas que a gente pode encontrar no país relacionado a isso. Por favor. É aquele negócio, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É um sonho que a gente tem do que seria o ideal, mas se a gente não caminhar para abrir esse processo de melhoria de portos, de fazer privatização, concessões de portos e depois, ou seja, fazer interligações com ferrovias, para depois sim você partir para deixar o modal dos rodoviários para curtas distâncias, a gente não vai chegar lá. Então a gente tem que primeiro começar com os portos. Eu acho que assim, depois que nós começar melhorando os portos, a gente pode beneficiar esse continente que nós temos, com capacidade de realmente funcionar a distribuição do que a gente tem no país, através dele, e com isso intercalar o resto do mundo. Aí a gente começa a falar em receber e distribuir, né? A gente tocou no tema da intermodalidade dentro dos transportes. Eu queria só que você esclarecesse um pouquinho a diferença entre intermodalidade e multimodalidade no setor de transportes. Multimodal e intermodalidade, para mim, ou seja, vem a ser a mesma coisa. Ou seja, você tem um multimodal, que é o rodoviário, o aéreo, o aquaviário, ou seja, e o ferroviário, que ou seja, na base da intermodalidade, ou seja, é intercalá-los juntos. Ou seja, para mim, esse é o conceito da intermodalidade. Muito bem. Que é os 4 modais intercalados, né? Ou seja, você está usando todos eles, né? Pensando em planejamento, que exemplos o Brasil pode seguir para alcançar uma melhor eficiência no setor de logística e transporte de cargas? Nós temos o país, como te disse, um país que não é um país muito... Você pode comparar com outro, né? Não é um país, você pode comparar com um continente, mas nós temos uma Amazônia, por exemplo. Eu tenho negócio no Amazonas que, só para você ter uma ideia, eu faço distribuição dentro da Amazônia, onde eu tenho balsas que nós temos 6 calhas. Calhas lá seria uma rodovia, tá? Entre uma rodovia, entre ida e volta, que demora uma balsa fazendo distribuição, demora 60 dias entre ida e volta. Então você vê que é um outro mundo. Então você pegar um local desse, na Amazônia, que não tem lugar nenhum no mundo, e comparar um país desse, que tem essa diversidade no Nordeste, daquele que tem locais assim, que passa quilômetros e quilômetros em uma cidade. Então, e comparar com, não sei, talvez a Rússia, não sei. Então, é difícil você ver um modal que você possa comparar em termos para comparar em termos de seguir como exemplo. Você tem sim a parte rodoviária para você ver lado de estradas, você pega estradas da Europa ou estradas nos Estados Unidos, que são coisas de primeiríssimo mundo, né? Então, que você chega ali dentro da Europa, onde não tinha rodovias, a própria comunidade europeia andou fazendo. Você chega em Portugal, tem mais rodovia do que do nada a lugar nenhum, por exemplo, né? Então é assim que funciona.
que distribuíram muito dinheiro para aquilo. Nos Estados Unidos, as rodovias são feitas realmente para durar. Aqui as rodovias não são feitas para durar. São feitas para serem refeitas novamente, rapidinho, né? Então, uma coisa... Começa a complicar. Complica, né? Ou seja, tem outros interesses, então é feito depois, ou seja, para destruir logo, para refazer, então é complicado, né? Então, até mudar esse conceito de fazer realmente uma rodovia, quando você coloca uma concessão, que o cara tem que ter a rodovia, você vê que ele começa a fazer uma rodovia melhor. A rodovia dura mais. Quando a rodovia Porque existem parâmetros, né? Quando a rodovia é para o governo, que ele tem que refazer de novo, o asfalto não é tão bom. Agora, quando é para ele cuidar, tem que durar 20 anos, é de concreto, né? Fica uma rodovia boa, né? Pois é, vamos falar um pouquinho da RV Imola, que é a sua empresa, né? A RV Imola utiliza tecnologia de ponta no dia a dia da gestão logística. Eu vi isso no site de vocês. Inclusive, desenvolveu um modelo de software que adequa os demais sistemas utilizados nas empresas. Assim, consegue trabalhar rapidamente com informações dos estoques dos clientes e elaborar controles nos centros de distribuição do operador e nas unidades de saúde. Investir em tecnologia nas empresas na área de transporte e logística é imprescindível para o futuro das mesmas? É porque eu acho que, como eu estava dizendo, a gente estava falando sobre os modais, eu acho que caminhão, depósito, isso aí são tudo commodities. Ou seja, a empresa de transporte e logística tem que ter inovação, tem que ter inteligência. Então, isso é que tem que ser feito o diferencial dela. Eu tenho que trazer para você, meu cliente, a solução de como resolver o teu problema de estoque. Então, a RV, ela faz hoje o quê? Ela trabalha em grandes centros de saúde, onde a gente controla lote, validade. Nós estamos dentro da indústria, dentro dos almoxarifados, dentro dos hospitais. Nós controlamos medicamentos até a orientalização, desde a produção até o paciente. Então, é muito importante isso, porque há uma legislação que a rastreabilidade está sendo implantada pela Anvisa na fabricação até o consumo final do medicamento. E isso, a gente está avançando cada vez mais em tecnologia. Isso é tecnologia. Sem isso você não consegue controlar. Porque são milhares e milhares de medicamentos. E isso é muito sério. Você pegar um medicamento X que está vencido, ou então colocar num paciente ali errado, você sabe que o problema pode ser. Essa é a peculiaridade de trabalhar com transportes na área farmacêutica. E é uma coisa muito séria, porque desde aquela, não sei se você lembra daquela época da pílula da farinha. Sim. Ali começou o pessoal a levar um pouquinho mais a sério, começou a ter controles a mais sobre isso. Ao contrário de muitos dos nossos segmentos, na área de transporte há uma exigência pela Anvisa que em todas as filiais tem que ter um farmacêutico. Nosso sindicato de transporte, ou seja, fez muita frente assim que a gente não deveria ter só no embarque, aquela coisa toda. E eu sou contra isso. Eu acho que tem sim que ter um em cada lugar. Por quê? É muito complicado quando a gente vai chegar no destino da mercadoria, que a gente realmente está entregando uma mercadoria correta ou não, ou seja, daquele produto no local certo. Eu estava transportando um negócio aí um dia desse aí, que não lembro qual medicamento, que desapareceu num volume, veio até a Polícia Federal atrás da gente, sei lá o quê. Por sorte achamos. Controlada. Exato, por sorte achamos, mas o negócio é seríssimo. Depois de saber que aquele negócio lá, alguém que toma por engano aquilo lá, encolhe o braço, sei lá o quê, faz um negócio de doido. Então, o negócio é seríssimo. Então tem que saber realmente, quando é um medicamento controlado, alguém está embarcando, é a unidade tal. Na outra unidade, quando vai chegar, é um farmacêutico meu que tem que receber.
como receber, ou seja, para quem vai entregar. Então, eu defendo que em todas as minhas unidades tem que ter farmacêutico. Eu tenho hoje perto de 40 farmacêuticos na minha empresa, que são responsáveis pelos depósitos, realmente. Então, eu tenho mais farmacêutico do que chefe de depósito, porque eu acho que eu estou trabalhando com medicamento e é importante. Com relação aos processos tecnológicos da RV Imola, o que vocês fazem de diferente? Conta um pouquinho. A gente tem a preocupação de estar sempre buscando as necessidades. Nós temos pessoas que estão sempre entrando dentro das necessidades, seja dos hospitais, seja dos depósitos, tendo todas as necessidades processuais. Nós temos engenheiros técnicos para isso, que vê as necessidades e vê como galgar espaços e processos para encurtá-los e colocar isso a nível sistêmico. A gente traduz isso, leva para a nossa área de software e a gente desenvolve isso. E o software todo nosso é próprio por isso. A gente está desenvolvendo e tentando colocar isso tudo em tecnologia própria. É pesquisando e inovando. Bem. Bom, agora pensando um pouco agora no cenário político e econômico que a gente está vivenciando no Brasil, como é que você enxerga a questão da investigação da Operação Lava Jato sobre as principais empresas de infraestrutura no país? Existem impactos no setor? Na sua opinião, quais são? Tem, ou seja, tem um problema, ou seja, uma coisa é certa, tem que se passar limpo isso tudo, mas o prejuízo também que o país como um todo está tendo por conta disso é um problema sério, porque não é só essas grandes empresas que estão paradas. As empresas que trabalham para o efeito cascata nisso aí está gigantesco, ou seja, o país está parado por conta dessa operação. É um problema? É. Mas o custo disso também é um problema muito sério. Tem que se resolver? Tem. Mas são 5, 10 grandes empreiteiras que são talvez a base do país, acho que se tirar essas aí não tem outras no país, mas que divide o resto do país todinho, ou seja, numa escala que para o país inteiro, ou seja, não sei qual é a solução que deveria ser dada, mas e como deve ser dado, mas que o país parou. Sim. E isso não sei como o caminho que deve ser feito, mas alguma coisa tem que ser feito rápido. Você sente alguma preocupação no mercado com relação à evasão de investimentos? Total, para investir, ou seja, se não tem o que fazer aqui, você está todo mundo parado, um depende do outro. Ainda há pouco eu vi assim, um prédio tal parou por quê? Porque a empresa tal está lá na Operação Lava Jato, então não tem mais recurso, não paga essa empresa, porque essa empresa tem mais capital para fazer esse prédio, o prédio parou, então, e o cara que fornece piso também não tem mais dinheiro, então é um efeito cascata, ou seja, vai todo mundo parando, então tudo está parado. E as concessões? Como ficam as concessões nesse caso? Não é verdade? Uma das grandes empresas também que participavam de concessões, uma dessas aí que estava no meio também, né? Mas agora sei lá, né? Muito é bem. Complicado, né? Complicado. A gente está chegando ao fim do UrbanView. Vamos ver então o resultado da nossa enquete. A pergunta foi: qual modal deveria ter maior prioridade nos investimentos públicos em logística? 8% disseram rodovias, atualmente o principal modal de distribuição do país. 15% disseram portos aquaviários, que são a porta de entrada e saída de mercadorias do país. E a maioria, 77%, diz ferrovias, que possuem maior capacidade e menor custo operacional de transporte interno de mercadorias. Olha que interessante, as pessoas acreditam de fato na ferrovia, né? Vão ter boas surpresas aí. Tá vindo muita coisa pela frente aí já. Tá vindo. Os investimentos estão bem concentrados nessa área. Já porque os consórcios feitos já há 5, 6 anos atrás já foram feitos, estão em andamento e já estão aí já para ter muita coisa aí, principalmente na parte de grãos e de parte de minérios, assim, que é uma grande parte que precisa, vai dar uma boa escoação aí para os portos. Você concorda então com o resultado? Não, sim, é que, ou seja, já está tendo já esses investimentos, já estão. O resultado ainda não apareceu, mas vai aparecer. Mas os investimentos já estão nele, já foram feitos, mas vão aparecer o resultado. Agora, tudo isso que foi feito, se não tiver os portos funcionando para exportar o que vem das ferrovias também, porque essas ferrovias
aí pode ser que, quando dizem aí as ferrovias para distribuição dentro da malha viária do país, aí eu concordo que precisa totalmente, não tem nada. Eu discordaria do fato de usar a ferrovia como malha de distribuição dentro do país. Porque você colocar malha dentro de um país só por si, só para estar distribuindo, é muito complicado, porque nós somos um país que não tem muita segurança. Então, para estarem roubando cargas normais por aí, destruindo trilho para roubar carga aí, ou seja, de ferro aí, o país é grande. Então, até que se não tem uma cultura de mais segurança, é complicado. Então, minério, o cara é difícil estar roubando essas coisas. Então, essa parte bruta que hoje, que utiliza-se de caminhões, para a ferrovia, eu acho muito importante, deve funcionar bem agora. Agora, eu ainda defendo a tese que o país, as principais capitais do país estão no lado fronte ao mar, ou seja, fronteiriço ao mar. Então, é por essa área que eu acho que deve ser feito todo o abastecimento. A minha opinião é abastecer todo o país pelo litoral. Seria essa a minha ideia. Mas as ferrovias, como um todo, se fosse para abastecer o mar, não seria tão... Mas para abastecer as capitais pelas ferrovias, não. Não acredito nisso. Mas abastecer a parte de minério e de grãos via as ferrovias, sim. E levantar a bandeira da intermodalidade também, tem né? Tem que ser sem isso, ou seja, isso tem que ser feito. Ou seja, ferrovias para trazer do interior para os portos para exportar e os caminhões para curtas distâncias. Eu acho que é isso, a minha opinião. Muito bem. Roberto, obrigada pela sua presença, parabéns pela participação e Obrigado. pelo trabalho, viu? Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Prazer é meu e obrigado a todos e estamos aí à disposição sempre. Obrigada a você que esteve com a gente em mais um Urban View, não às 17 horas no Urban View. Lembrando que basta você acessar www.altv.com.br. Até lá!